Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre o PSG, que segue monitorando o atacante Rodrigo Mora. Benfica anuncia a contratação do meia Richard Rios e coloca multa milionária. Real Madrid está de olho em goleiro brasileiro, pensando para o futuro. Vamos falar também do Flamengo, que tem conversas em andamento com ex-Corinthians Gustavo Mantuan. Cruzeiro avança nas negociações pelo atacante uruguaio Brian Rodrigues e muito mais. Antes de tudo, como de costume, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações do mercado da bola nacional e internacional. Agora, sem mais delongas, seguimos com o vídeo de hoje. E vamos começar o vídeo de hoje falando do meia Saúl Ñíguez, que chegou ontem no Rio de Janeiro e será anunciado a qualquer momento pelo Flamengo, se é que isso já não aconteceu. Dependendo da hora que você ver este vídeo, o anúncio oficial por parte do Flamengo já pode ter acontecido. Isso porque o espanhol de 30 anos fará hoje os exames médicos e na sequência então assina um contrato em definitivo pelas próximas 3 temporadas. O jogador chega do Atlético de Madrid da Espanha. E depois de várias idas e vindas, o Benfica de Portugal venceu a disputa com vários times europeus e anunciou a contratação do meia Richard Rios, comprado junto ao Palmeiras. O colombiano de 25 anos custou cerca de 30 milhões de euros e assinou um contrato válido por 5 temporadas. No contrato, haverá uma cláusula de rescisão imposta em 100 milhões de euros. E aí, foi o melhor destino para Richard Rios? Comente aí. O Lyon da França anunciou o ponta português Afonso Moreira, que tem apenas 20 anos. Ele assinou por 4 temporadas e deixa o Sporting de Portugal a troco de 2 milhões de euros. Bolonha da Itália garantiu o empréstimo do volante italiano Tommaso Pobega, que tem 26 anos e assinou por uma temporada, tendo ainda uma opção de compra na casa de 8 milhões de euros. O jogador pertence ao Milan, que receberá cerca de 1 milhão de euros pelo empréstimo. E depois do empréstimo na última temporada, o atacante português Francisco Conceição, de 22 anos, assinou em definitivo com a Juventus da Itália, até meados de 2030. O jogador deixa o Porto de Portugal a troco de 32 milhões de euros. E o Deportivo Alavés, lá da Espanha, anunciou a contratação do meia brasileiro Caleb, que tem 25 anos e chega emprestado junto ao Fortaleza, com opção de compra vinculada ao fim da temporada. O experiente goleiro Pau Lopes está de volta ao Real Betis da Espanha, onde assinou por 3 temporadas. Ele já passou pelo clube na temporada 2018-2019. O goleiro espanhol de 30 anos chega sem custos, após deixar o Toluca do México. Já considerado como uma promessa do Real Madrid, o centroavante uruguaio Álvaro Rodrigues foi anunciado pelo Elche, também da Espanha. Ele assinou por lá até o meio de 2029 e deixa o time merengue a troco de 2 milhões de euros. O Leeds United contratou o volante alemão Anton Stach, de 26 anos. Ele assinou por 4 temporadas e deixou o Hoffenheim da Alemanha a custo de 20 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas de hoje, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, eu quero te falar da Olé Foot Story, que é patrocinadora aqui do canal. Lá você compra sua camisa de time nacional, internacional ou de seleções. E por lá, já chegaram as camisas da nova temporada europeia. Então aproveita a promoção da loja, que é compre 3 e pague somente 2. E além disso, você usa o meu cupom de desconto DLFoot, como está aparecendo aqui na tela, e você garante mais 10% de desconto, além de frete grátis. Então não perca tempo e passe agora mesmo na Olé Foot Story. O link está aqui na descrição ou nos comentários. Davi Luiz pode estar de saída do Fortaleza. Segundo o site Globo Esporte, o jogador de 38 anos recebeu uma proposta do Paphos do Chipre e a tendência é que ele deixe o time cearense então nesta janela. Segundo o que foi apurado, Davi Luiz vai se encontrar com a comissão técnica e também com a direção do time cearense para avaliar então e discutir a sua saída. Lembrando que ele chegou do Flamengo no início deste ano, mas acabou não vingando como era almejado e por isso então a saída para o novo destino vem ganhando forma. Por outro lado, o Fortaleza tentou o empréstimo até o fim do ano do jovem zagueiro Luizão, que pertence atualmente ao West Ham, mas está fora dos planos por lá. Por sua vez, o jovem vê com bons olhos voltar ao Brasil, informação que foi revelada pelo jornalista Felipe Silva do site All Sport. Essa não é a primeira vez que ele foi procurado por times aqui do Brasil. No início do ano, já houve várias consultas de times daqui. E o Grêmio tem conversas em andamento com o zagueiro Inácio Vázquez, que tem 28 anos e é capitão do Platense da Argentina. A informação é do jornalista Calheu Dornelles. Atualmente o defensor de 28 anos tem contrato por lá até o fim do ano que vem. E o tricolor gaúcho não para por aí e tenta também o reforço para a lateral direita, que é Mike,
que atualmente pertence ao Palmeiras, cujo contrato acaba no fim deste ano, e ele já poderia até mesmo assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Segundo o site Globo Esporte, a negociação entre os clubes ainda não avançou para propostas, mas o Verdão deve dificultar a saída do jogador, já que não pretende perdê-lo antes do fim do seu contrato. A ideia é mantê-lo pelo menos até dezembro. Outro time que também tem interesse e tenta sua contratação para a sequência dessa temporada seria o Santos, mas até o momento também não conseguiu um acordo. O Cruzeiro tem negociações em andamento com o atacante Brian Rodrigues, que pertence atualmente ao América do México. Foi o que revelou o portal Goal. As tratativas vêm evoluindo muito bem e tem grandes chances do uruguaio de 25 anos reforçar a equipe de BH na sequência dessa temporada, onde o jogador é monitorado há um bom tempo pela Celeste e teve a aprovação agora do técnico português Leonardo Jardim. Enfim, as negociações estão em andamento e tem grandes chances então do jogador reforçar o Cruzeiro na sequência dessa temporada. Ainda segundo o portal Goal, os valores da negociação não foram revelados até o momento, mas o seu valor de mercado seria na casa de 6 milhões de euros. E o Botafogo tem interesse no jovem zagueiro Alan Saldívia, que é destaque do Colo-Colo do Chile, com quem tem contrato somente até o fim do ano que vem. A informação é da ESPN lá do Chile. Bom, até o momento nenhuma proposta ou negociação foi iniciada, mas a equipe de scout do time carioca já foi presencialmente acompanhar o jogador e avaliar o seu desempenho. A tendência agora é que o time então inicie as negociações e faça uma proposta. É um jogador jovem e que pode render a longo prazo. E segundo informações do jornal italiano Corriere dello Sport, o Flamengo tem interesse no polivalente Gustavo Mantuan, ex-Corinthians e que atualmente está no Zenit da Rússia. O jogador atua tanto como lateral direito como também pelas pontas do ataque. Segundo a publicação, José Boto, diretor de futebol do time carioca, já iniciou os contatos pelo jogador de 24 anos e avalia agora uma proposta. A ideia seria contratá-lo para o lugar de Wesley, que tem negociações encaminhadas com a Roma da Itália. Outro jogador que também é alvo do time carioca para o setor seria Vinícius Tobias, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Enfim, o Flamengo tem levantado nomes neste momento para o lugar de Wesley, e tem esses dois alvos que podem chegar. O Estoril Praia de Portugal fechou a contratação do volante Patrick de Paula, de 25 anos, que chega emprestado por um ano junto ao Botafogo, que inclusive já liberou o jogador para viajar até Portugal e concluir a transferência. A informação foi revelada pelo jornalista Vene Casagrande. O Napoli da Itália apresentou uma proposta pelo atacante Dan Ndoye, que tem 24 anos e pertence ao Bologna, também da Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a proposta apresentada pelo suíço seria nos seguintes moldes: empréstimo de uma temporada com pagamento de 9 milhões de euros e uma obrigação de compra fixada em metas em 26 milhões de euros e podendo render mais 5 em bonificações. Até o momento, não houve uma resposta do Bologna. Na semana passada, o Nottingham Forest já havia apresentado uma proposta na casa de 30 milhões de euros, que foi recusada. Com o suíço, o time inglês já tinha um acerto, mas então não conseguiu se acertar com o Bologna, sendo agora o Napoli tratado como grande favorito para fechar com o Ndoye. Muito ativo nesta janela de transferências, o Atlético de Madrid fechou mais uma contratação. Trata-se do lateral direito Marc Pubil, de apenas 22 anos. O espanhol fará agora os exames médicos e na sequência assina o contrato, podendo ser anunciado então ainda hoje. Novamente, segundo o renomado jornalista Fabrizio Romano, a negociação junto ao Almeria, também da Espanha, foi fechada em cerca de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em bonificações, além do Almeria mantendo 15% de uma futura negociação. Já o jogador assina um contrato de 5 temporadas. E o Real Madrid quer um jovem goleiro brasileiro pensando no futuro do time, e esse jogador é Pedro Morisco, que tem apenas 21 anos e já vem brilhando com a camisa do Coritiba na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A informação foi revelada pelo portal espanhol Defensa Central. Segundo a publicação, a equipe de scout do time espanhol tem acompanhado o jogador de perto nas últimas partidas e avalia então uma proposta, mas claro, somente se o ucraniano Lunin for vendido. O jogador é pretendido hoje pelo Villarreal da Espanha e pode deixar o time ainda nesta janela. Por isso então, o Real Madrid busca um goleiro jovem para ser sombra de Courtois e quem sabe então substituí-lo no futuro. E o brasileiro se encaixa então no perfil buscado neste momento, um jogador jovem e tratado com muito potencial. Enfim, Pedro Morisco tem contrato com o time paranense até o fim de 2027 e tem uma cláusula de rescisão na casa de 30 milhões de euros. E aí, será que já seria hora do jogador deixar o Coritiba e jogar no Real Madrid? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora sim, fim da novela, Victor Gyökeres deixa o Sporting de Portugal e jogará no Arsenal na nova temporada. Segundo novamente Fabrizio Romano, o sueco de 27 anos assina por 5 temporadas, e já o Sporting receberá cerca de 63 milhões e meio de euros fixos
podendo receber mais 10 milhões em bonificações. Lembrando que nos últimos dias, o Manchester United chegou a tentar dar um chapéu no Arsenal e contratar o jogador, porém o sueco estava encantado com o projeto do técnico Mikel Arteta e quer jogar a Champions League nesta temporada, por isso então optou pelos Gunners. E sem conseguir contratar Gyökeres, o Manchester United pode ir atrás de um centroavante brasileiro, que é Evanilson, que pertence atualmente ao Bournemouth. Inclusive esse jogador já foi alvo na última temporada, mas ele acabou indo para o time inglês. A informação foi revelada pelo jornalista turco Ekren Conur, porém até o momento não há propostas ou negociações em andamento. Só destacando que o centroavante de 25 anos foi comprado então no meio do ano passado por 37 milhões de euros, e só deixaria então o Bournemouth por um valor acima do que esse. Mesmo após contratar Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, o Manchester United já está no mercado após um camisa 9, e Evanilson então pode ser a mais nova alternativa buscada por lá. E o Paris Saint-Germain da França segue acompanhando de perto a evolução do atacante Rodrigo Mora, que pertence ao Porto de Portugal e surgiu como grande sensação na última temporada, onde é tido como grande promessa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o PSG tem monitorado o jogador de perto, porém até o momento não há nenhuma negociação em curso, isso porque o PSG teria outras prioridades para a atual janela de transferências, e por isso então o negócio agora é praticamente inviável. O time francês deve avançar com uma proposta somente no futuro. Hoje o Porto se blinda no contrato, que vai até o meio de 2030, e também na multa contratual do atacante português de 18 anos, que é de 70 milhões de euros. Sendo assim, ele só sai mediante o pagamento da multa. Times da Premier League também estariam monitorando o português, que deve movimentar em muito mercado a partir de agora. Mas enfim, é mais um jogador que deve render uma boa grana ao Porto caso for vendido. Lembrando que ele tem apenas 18 anos. E na sua opinião, será que ele deveria ficar no time português por mais um tempo ou já dar um novo salto e buscar uma nova equipe do grande escalão da Europa? Comente aí! E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. E claro, já fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Desse modo você recebe os novos vídeos em primeira mão. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!